Dia, tudo bem, sétimo ano? Olha só, vamos aí continuar com o nosso conteúdo. Agora nós vamos estudar ângulos internos e externos de polígonos, na página 55 do nosso livro. Bem, observe aí que nessa imagem abaixo nós temos algumas figuras geométricas que são planas e outras que são espaciais. Espaciais são aquelas que têm 3 dimensões e figuras planas são aquelas que possuem 2 dimensões. Bem, letra A. Que formas geométricas planas lembram a superfície dos objetos que podemos visualizar nessa imagem? Bem, lembram polígonos e círculos, ok? Bem, na letra B, como se denominam as formas planas que aparecem na superfície da parede? Aquela parte em cinza ali por trás. Bem, nos remetem a hexágonos regulares, ok? Bem, então nós vamos aí, nesse capítulo, estudar um pouquinho mais sobre os polígonos. Então, a gente vai rever alguns conceitos que nós estudamos no 6º ano. Então, vamos lembrar que o nome do polígono é de acordo com o número de lados, tá? Então, vamos lá. Que polígonos regulares, a gente vai rever aí, são polígonos que possuem o mesmo tamanho, os seus lados são congruentes, a gente vai aprofundar um pouquinho mais aí. Bem, vamos lembrar agora o que são polígonos. Polígonos são figuras planas, não vazadas, então significa que não pode ter furo, e elas são delimitadas apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Então, os segmentos, os lados do polígono precisam ser retos, não podem ser arredondados. Bem, e esses lados, essas linhas, elas são chamadas de linha poligonal fechada. No caso, é o contorno do polígono. Aí nós vamos ter na próxima página esse exemplo aí maior, tá? De um hexágono. Bem, e ele pede, com o auxílio da régua e do transferidor, para medir os lados e também os ângulos. Fazendo isso, nós temos que cada lado desse polígono mede 2 centímetros e os ângulos medem 120 graus cada um. Bem, o que isso nos chama então a atenção? Que todo polígono que tem lados iguais, ou seja, lados congruentes, e também tem ângulos congruentes, são polígonos regulares. Quando isso não acontece, nós chamamos de polígonos irregulares ou também polígonos não regulares, tá? Bem, aí ele pergunta, de acordo com essas informações, responda. O quadro da imagem anterior aí tem o formato de um polígono regular? Olha só, esse quadro aqui em branco. Bem, não tem um formato aí de um polígono regular, porque se trata de um retângulo, então os retângulos não têm os lados congruentes. Logo, essa imagem não é um polígono regular, e sim um polígono irregular. Bem, continuando aí, considere esses polígonos abaixo, ok? Esse rosa, polígono ABCD, e o polígono EFGH, esse laranja aí. A primeira pergunta é, quantos lados cada um tem? Bem, cada um tem 4 lados, 4 ângulos e 4 vértices. Bem, como esses polígonos se denominam? Nós chamamos esses polígonos de quadriláteros, tá? Bem, agora na letra C, ele pede para traçar uma semirreta no polígono rosa, iniciando em C e passando por D. Depois, traçar outra semirreta já no polígono laranjinha, partindo de F e passando por E. E aí a pergunta é, qual das 2 semirretas intersectou um dos lados do polígono? Nesse caso foi o polígono rosa,
o polígono ABCD. Bem, quando nós traçamos essa semirreta azul aí, ela intersectou o lado AB. E quando isso acontece, nós temos um polígono não convexo, ou seja, um polígono côncavo. Enquanto que o polígono laranjinha, EFGH, é um polígono convexo. Isso porque ao traçarmos essa semirreta azulzinha aí, ela não intersectou o outro lado. Então, é um polígono convexo. Outro jeito também de saber se o polígono é convexo ou não é como o caso dessa bandeirinha aqui, ó. Bem, essa bandeirinha aí é um polígono não convexo ou côncavo. Se a gente pensar num segmento de F até C, esse segmento, essa semirreta, melhor dizendo, uma semirreta, aí ela vai ficar fora do polígono. Então, ela é vazada. Então, é um polígono côncavo ou não convexo, ok? Então, vamos lá aqui para esclarecer melhor. Um polígono é convexo quando o prolongamento de qualquer dos lados não intersecta o outro lado. Caso ocorra a interseção, que foi o caso do polígono rosa, temos um polígono não convexo, ou seja, côncavo. Bem, e aqui nós temos mais dois polígonos, um exemplo de côncavo e outro de convexo. Bem, qualquer polígono tem ângulos internos e ângulos externos, ok? E aí é o que nós vamos estudar, os ângulos internos e os ângulos externos. Além disso, os polígonos possuem os lados, os ângulos, os vértices. Aí esses ângulos são internos e são externos, que a gente vai diferenciar um do outro. Bem, aí vamos lá. Novamente, nós temos um hexágono não regular. Significa que os ângulos não são congruentes e que os lados também não são congruentes, ou seja, não tem mesma medida. Aí ele pergunta, ele pede para a gente escrever quais são os lados desse polígono. Bem, como é um hexágono, ele tem que ter 6 lados, e os lados são AB, BC, CD, DE, EF e FA, com letra maiúscula e com esse traço em cima, ok? Bem, ele pede também os vértices desses polígonos. O vértice é a união de um lado com o outro, formando esse pontinho aí. Então, nós temos 6 vértices também. O vértice A, B, C, D, E e F, ok? Agora, aqui, ele pede os ângulos internos. Os ângulos internos, ó, é esse verdinho aqui, só que nessa parte aqui tá pintada de laranjinha aí, de rosé aí, se eu não me engano. Os ângulos internos é o ângulo A, B, C, D, E e F. Tem que colocar o chapéuzinho onde está o ângulo. Desculpa. Agora, os ângulos externos são esses que estão fora, ok? Observando bem ângulo interno com ângulo externo, a soma desses dois ângulos vai dar 180 graus. Então, são ângulos suplementares. E aí, nós temos que os ângulos são HED, NDC, OCB. Então, tá aqui, gente, ó, bem onde eu tô com o rostinho. PBA, QAF e RFE. Bem, aí novamente nós temos um outro polígono aqui bonitinho, que é um triângulo, ok? Um triângulo ABC. E ele me diz que o ângulo A, que nesse caso é o ângulo BAC, em laranjinha, mede aí 45 graus. Bem, vamos completar as lacunas ao lado aqui direito. Na letra A, qual é a medida do ângulo BAD? Então, é o ângulo externo. É bem fácil. Se eu sei que dentro é 45, para eu descobrir o ângulo externo, eu vou fazer o todo menos o 45.
Então, eu posso fazer 180 menos 45 vai dar 135. Então, esse é o ângulo roxinho aí, ou lilás, que é melhor, acho que está mais no tom do lilás. Bem, na letra B, ele pede para somar o ângulo interno com o ângulo externo. Então, foi o que eu disse para vocês anteriormente, que a soma do ângulo interno com o ângulo externo é sempre 180 graus. Então, eles são ângulos suplementares. Então, nós vamos ter 45 do ângulo interno mais 135 do ângulo externo, vai dar 180 graus. E o que eu disse anteriormente, que eles são ângulos aí suplementares. Então, como nós temos que eles são ângulos adjacentes, porque tem um lado comum, e são suplementares, pois suas medidas aí, a soma das suas medidas é igual a 180. Bem, qualquer polígono convexo tem em cada vértice um par de ângulos, um interno e um externo, os quais são ângulos suplementares, ok, turminha? E aí nós vamos para o exercício. E eu vou fazer alguns aí para poder ajudar vocês. Então, até mais. Beijos!